Olá pessoal, se você deseja criar um disco virtual e anexar uma VM Linux rodando no Azure, você veio ao lugar certo. Eu sou Rodrigo Ramos e sou arquiteto de soluções em nuvens com grande experiência em soluções de alta disponibilidade e alto tráfego para a nuvem. Hoje eu vou ensinar para vocês como você vai criar um disco virtual, preparar esse disco, anexar a VM e fazer ela rodar na sua VM, ok? Então vamos lá. Eu já tenho uma VM preparada aqui previamente com um disco virtual gerenciado do tipo Standard. A máquina também já está rodando Linux, então vou clicar na VM, eu vou clicar em Disk, na opção aqui Disk em configurações, e vou clicar em adicionar novo disco. É interessante a gente falar algumas coisas sobre discos e VMs daqui no Azure. Assim que você cria uma máquina, obviamente já tem um disco anexado criado para sua máquina, e esse disco é o disco do sistema operacional. Ele é otimizado com cache para rodar o sistema operacional, então a Microsoft ela não aconselha que você utilize esse disco para gravar as suas aplicações ou instalar as suas aplicações lá dentro. É interessante que você crie um disco de dados, anexe essa VM e comece a utilizar. Algumas VMs também, a grande maioria, possuem um disco temporário também, um segundo disco que vem na VM. Esse disco não tem dados persistentes, tem dados efêmeros, então é um disco de estado sólido. Você pode, isso é uma velocidade muito boa e uma latência muito pequena, porque ele está no mesmo rack que está a sua VM rodando, e você pode utilizar para dados de log, dados de cache de alguma aplicação que você está usando, ou coisas assim do gênero. Mas se você quer instalar uma aplicação, você precisa de dados persistentes, a Microsoft recomenda que você crie um disco de dados e anexe a essa VM. Então é o que nós vamos fazer aqui agora. Então vamos lá. Nós vamos clicar aqui em Name, abaixo de Name e clicar em Criar disco. Eu estou tentar falar o termo às vezes em inglês, às vezes em português, mas dependendo de como está seu portal também configurado, ele já vai estar traduzido também. O meu está em inglês, sei lá, para mim é mais fácil. Não que... Enfim, vou dar um nome para o disco. O nome não influencia em nada, tá? É apenas para eu identificar o disco depois. E você pode dar o nome que você quiser. Eu posso escolher se eu crio um novo resource group ou eu deixo no mesmo resource group. Para esse laboratório, vamos deixar no mesmo resource group. Aqui, vou deixar aqui como tá. Source type, nós vamos ter a opção de escolher criar esse disco a partir do snapshot ou a partir de um disco que esteja no storage blob. Vamos criar a partir, sim, em branco, então vamos escolher a opção empty disk. O tamanho do disco ele é baseado em algumas categorias já pré-definidas. Se você tem, por exemplo, você tem a P1, quer dizer, a P10, a P20, a P30, estou dando uma colinha aqui do lado porque eu não lembro todas de cabeça, mas eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo a documentação do que é disco gerenciado, para você entender melhor sobre o disco gerenciado, e as categorias de discos que existem, tanto do padrão quanto do premium, tá bom? Lá diz quantidade de IOPS, a categoria de tamanho e o preço de cada uma. Mas é legal para você entender só para você ter uma ideia. Por exemplo, o disco premium no P1 o tamanho dele máximo é 128 GB. Então, você criar um disco de até 128 GB, você vai pagar o mesmo valor do disco P10. Vai ser cobrado pelo valor do disco P10. Se você criar 30 GB ou 128, você vai ser cobrado como P10. Se você criar 129, você já passa a ser cobrado como P20, que é 512 GB. Então, tanto faz se criar um disco 129 GB ou 512 GB, você vai ser cobrado pela mesma categoria. No Azure é dessa forma que eles criaram um sistema de cobrança para disco gerenciado, ok? Tendo isso em mente, vamos criar nosso disco. Vou botar aqui 32, não faz diferença para mim. Aqui é um disco standard, tá? É importante eu frisar isso, que não deu a opção de eu escolher entre discos, mas aqui é um disco padrão. A minha VM não dá, a VM que eu escolhi, ela não dá suporte para disco premium, então nem me deu a opção aqui agora de escolher uma categoria de disco premium.
Dentro da categoria de disco premium existem outras faixas também de preço, então eu vou colocar 32, que eu sei que existe uma faixa de preço de 32 GB. Vou clicar em criar, ele vai validar e vai criar meu disco. Esse processo não costuma demorar. Eu vou dar uma pausa, e nessa pausa, se você ainda não curtiu esse vídeo e não se inscreveu nesse canal, aproveita para fazer isso agora, cara. Faz isso nesse momento aí, quando tá criando o disco. Eu vou dar uma pausa e a gente volta já já, só criar o disco. Bom, o disco já está criado, foi bem rápido realmente, não deu nem 12 minutos aqui de pausa. Já voltou para essa tela aqui. Então, ele dá as opções que eu tenho que preencher. Eu posso escolher que tipo de cache eu quero nesse disco. Eu vou deixar sem cache mesmo e vou mandar salvar. Não mexo mais em opção nenhuma, vou mandar salvar. Quando eu mandar salvar, ele já está anexando a minha máquina virtual. Ele está atualizando aqui. E assim que ele terminar de atualizar, quer dizer o que? Ele já colocou a quente esse disco na minha máquina. Ele anexou a quente esse disco lá. Não precisou parar a minha máquina, não vai reiniciar para esse disco entrar em operação lá na minha VM. Ele está em operação, mas eu preciso, é um disco novo, eu preciso preparar esse disco, criar a partição, formatar e montar a partição. É o que a gente vai fazer agora. Isso não é bem não é um processo diferente de uma máquina física, mas a gente vai fazer só para demonstração, para vocês verem. Tá bom? Se tivesse num data center, no colocation, o procedimento seria exatamente o mesmo, só para vocês terem ideia. Mas a gente vai fazer aqui acompanhando, para provar para vocês isso até. Eu vou pegar o IP da minha máquina, vou copiar, eu vou abrir aqui o PUT que eu uso já, colar o IP. Essa máquina foi criada com autenticação por chave. A chave que eu tenho criada para esses laboratórios. Vou botar o usuário que eu criei e vou logar nessa máquina. Ok, eu vou acessar como root. Eu não gosto de ficar digitando sudo no Z, tipo, cada um vai mexer da forma que quiser. Eu vou listar aqui o disco que foi anexado, tá? Vocês vão ver aqui que ele está gravado para mim com /dev/sdc, é um disco de 32 e é o disco que a gente vai usar para anexar na nossa máquina. Então eu vou dar um comando simples para criar a partição. Ok. Vamos criar a partição. Ok, tem agora nada demais. Beleza. Vou formatar esse disco. Desculpa um pouco, tô com um pouco a garganta começando a ficar gripado. Ok, formatamos esse disco. Agora vamos criar uma partição qualquer, tá? Vou criar partição não, perdão. Vamos criar uma pasta qualquer. Vou criar aqui uma pasta chamada Data Drive. Ok, agora a gente vai montar essa partição dentro desse disco. Vamos ver o disco montado. Então a gente viu aqui, ele já está montado no ponto de montagem que nós definimos. Posso colocar esse disco também no fstab sem nenhum problema, que ele iria, ao reiniciar, aparecer montado no ponto de montagem que nós definimos sem nenhum problema. Vamos fazer aqui só para a gente ver. Não vou chegar a reiniciar a máquina, mas eu vou desmontar o disco e mandar montar novamente depois, tá? Eu vou pegar o ID desse disco e vou montar ele. Vou criar o comando para montar ele dentro do fstab. /etc
fstab. Vai montar aqui. Deixa eu copiar aqui o ID dele. Lembrando, como eu falei, isso é um procedimento que não vai diferenciar se tipo, você está fazendo isso numa máquina na nuvem ou se não está fazendo uma máquina na nuvem. Vai ser, sim, a mesma coisa. Opa, o ponto de montagem aqui estava definido errado. Vou botar aqui Data Drive, que é a pasta que nós criamos. Copiar a opção de padrões aqui. Vou mandar salvar. Eu vou desmontar aquela montagem que nós fizemos ali no Data Drive. Então, só para vocês verem que está desmontado, não aparece mais aqui. E eu vou dar um comando para ele ler o fstab, perdão. Para ler o fstab, agora ele com Mount-A vai ler o fstab e ver se tudo deu certo. Ele montou de novamente a partir do fstab o SDC 1 do ponto de montagem Data Drive. Então, pessoal, é bem simples criar o disco, anexar o disco, montar o disco numa VM Linux dentro do Azure. É perfeito, é idêntico ao que você faz dentro do seu data center, da sua máquina física, mesma coisa, só na hora de criar o disco que é muito mais anexar, que na nuvem é muito mais fácil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se foi útil para você, se você acha útil para alguém, compartilha com essa pessoa que você acha útil para alguém. Se for útil para você, dá um like nesse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal, ok? Então até o próximo Cloudcast. Forte abraço.